o escolhido do Altíssimo, alcançando vidas. Sermão pregado na manhã de domingo, 22 de abril de 1855, em Exeter Hall, Strand, Londres. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. Já que a mente posta na carne é inimiga de Deus, esta é uma denúncia muito solene que o apóstolo Paulo formula contra a mente carnal. Ele a declara como inimiga de Deus. Quando relembramos o que o homem foi uma vez considerado apenas um pouco menor do que os anjos, aquele companheiro que passeava com Deus no jardim do Éden durante o dia, quando pensamos que o homem foi criado à imagem de seu Criador, puro, sem mancha e imaculado, não podemos nos sentir nada menos do que amargamente afligidos ao descobrir uma acusação como esta, proferida contra nós como raça. Devemos pendurar nossas harpas sobre os salgueiros ao ouvir a voz de Deus, quando fala solenemente a sua criatura rebelde. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Sentimos-nos extremamente tristes quando contemplamos as ruínas de nossa raça, como o cartaginense que, ao pisar o lugar desolado de sua muito amada cidade, derramou lágrimas abundantes quando a viu convertida em escombros pelos exércitos romanos, ou como o judeu que perambulava pelas ruas desertas de Jerusalém, enquanto lamentava que a grade do arado tivesse desfigurado a beleza e a glória dessa cidade, que era a alegria de toda a terra. Assim deveria doer em nós, por nossa raça, quando contemplamos as ruínas dessa excelente estrutura que Deus formou. Essa criatura sem rival, em simetria, como um intelecto superado somente pelo intelecto dos anjos. Esse poderoso ser, o homem, quando contemplamos como caiu e caiu e caiu de sua elevada condição, convertido em uma massa de destruição. Há alguns anos atrás, podíamos observar uma estrela que resplandecia como um brilho inusitado, mas subitamente desapareceu. Chegaram a fazer conjecturas de que se tratava de um mundo que ardia a bilhões de quilômetros de nós, mas ainda assim, os raios dessa conflagração chegaram até nós. O silencioso mensageiro de luz deu o alarme aos remotos habitantes deste globo. O mundo arde, mas que importância tem a conflagração de um planeta distante? O que é a destruição do elemento material do mundo mais gigantesco, comparada com esta queda da humanidade, com este naufrágio de tudo que é santo e sagrado em nós? Para nós, na verdade, as coisas dificilmente se podem comparar, pois estamos profundamente interessados em uma destruição, mas não na outra. A queda de Adão é nossa queda, caímos nele com ele, sofremos da mesma maneira, lamentamos a ruína de nossa própria casa, deploramos a destruição de nossa própria cidade. Quando nos detemos para captar essas palavras escritas de forma tão clara que não podem ser mal interpretadas, a inclinação da carne, esses mesmos desígnios que uma vez foram santos e que passaram a ser carnais, são inimizades contra Deus. Que Deus me ajude nesta manhã
a formular solenemente esta denúncia contra todos vocês, ó, que o Espírito Santo nos convença de tal modo do pecado que unanimemente nos declaremos culpados diante de Deus. Não há nenhuma dificuldade na interpretação do meu texto, mal necessita uma explicação. Todos nós sabemos que a palavra carnal aqui significa natureza pecaminosa. Os antigos tradutores colocavam a passagem assim: a mente posta na carne é inimiga de Deus, ou seja, a mente não regenerada. Essa alma que herdamos de nossos pais, essa natureza pecaminosa que nasceu em nós quando nossos corpos foram formados por Deus. A mente não regenerada, pronema, sarcos, os desejos, as paixões da alma. Isto é o que se separou de Deus e se converteu em seu inimigo. Mas antes que entremos em uma discussão da doutrina do texto, observem a forma vigorosa como o apóstolo se expressa. A inclinação da carne, diz, é inimizade contra Deus. Ele usa um substantivo e não um adjetivo. Não diz que simplesmente se opõe a Deus, mas sim que se trata de uma inimizade positiva. Não é um adjetivo negro, e sim um substantivo, negrura. Não é inimizado, e sim a inimizade mesma. Não é corrupto, mas sim a corrupção. Não é rebelde, mas sim a rebelião. Não é perverso, mas sim a perversão mesma. O coração, ainda que seja enganoso, é engano positivo, é o mal concreto. Pecado na essência é a destilação, a quinta essência de todas as coisas que são vis. Não é invejoso de Deus, é a própria inveja. Não está inimizado, é inimizade real. 2. Não precisamos dizer uma palavra para explicar que é inimizade contra Deus. Não acusa a natureza humana de ter simplesmente uma aversão ao domínio, às leis ou às doutrinas de Deus, mas sim que atesta um golpe mais profundo e mais preciso. Não golpeia o homem na cabeça, mas penetra em seu coração. Coloca o machado na raiz da árvore e declara inimizade contra Deus, contra a pessoa da deidade, contra o Ser Supremo, contra o poderoso Criador deste mundo. Não inimizado contra sua Bíblia ou contra seu Evangelho, ainda que isso seja verdade, mas sim contra Deus mesmo, contra sua essência, sua existência e sua pessoa. Sopéssemos, então, as palavras do texto, pois são palavras solenes, estão muito bem expressadas por esse maestro da eloquência, Paulo, e, além disso, foram ditadas pelo Espírito Santo, que ensina ao homem como se expressar corretamente, que nos ajuda a interpretar esta passagem, que nos deu previamente para a sua explicação. O texto nos pede que tomemos nota, primeiro, da veracidade desta afirmação, em segundo lugar, da universalidade do mal que nos aflige. Em terceiro lugar, vamos descer ainda mais às profundezas do tema, com a intenção de que o grave em seu coração, ao demonstrar a enormidade do mal, e depois disso, se o tempo alcança, vamos extrair uma doutrina ou duas do fato geral. Primeiro, nos convida a falar sobre a veracidade desta grande declaração. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não requer provas, pois, como está escrito na palavra de Deus, nós, como cristãos, estamos obrigados a inclinar-nos diante dela. As palavras da Escritura são palavras de sabedoria infinita. E se a razão é incapaz de ver o fundamento de uma declaração desta revelação, está obrigada a crer nela muito reverentemente, pois estamos convencidos que, ainda que esteja acima de nossa razão, não pode ser contrária a ela. Aqui encontro o que está escrito na Bíblia: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E isso em si me basta, mas se fossem necessárias testemunhas,
convocaria as nações da antiguidade, desenrolaria o volume de história antiga, comentaria-lhes os fatos terríveis da humanidade. Quem sabe comoveria suas almas até o aborrecimento, se lhes falasse da crueldade desta raça para consigo mesma, se lhes mostrasse como converteu a este mundo em Aceldama por suas guerras, e o inundou com sangue por suas lutas e assassinatos, se lhes enumerasse a negra lista de vícios em que caíram as nações inteiras, ou lhes apresentasse as características de alguns dos mais eminentes filósofos, sentiria vergonha de falar deles, e vocês se negariam a escutar. Sim, seria impossível que vocês, como refinados habitantes de um país civilizado, suportassem a menção dos crimes que foram cometidos por esses mesmos homens que hoje em dia são alçados como modelos de perfeição. Tenho medo de que, se escrevêssemos toda a verdade, abandonaríamos a leitura das vidas dos mais poderosos heróis e dos sábios mais orgulhosos da terra, e diríamos de imediato de todos eles: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. E se isso não fora suficiente, quero fazê-los ver os erros dos pagãos, quero falar-lhes das superstições de seus sacerdotes, que submeteram as almas à superstição. Quero que sejam testemunhas das horríveis obscenidades, dos ritos diabólicos que constituem as coisas mais sagradas para estes ofuscados indivíduos. Então, depois de terem ouvido o que constitui a religião natural do homem, eu pediria a vocês que me explicassem o que seria sua irreligião. Se esta é sua devoção, qual seria sua impiedade? Se este é seu ardente amor pela deidade, qual seria seu ódio à mesma? Estou certo que vocês de imediato confessariam, se soubessem o que é na natureza humana, que a denúncia está sustentada e que o mundo deve exclamar sem reservas: sinceramente culpado.